jogador que deixa o empresário famoso, claro. A gente não pode tornar regra nunca uma exceção. Por exemplo, eu vivi na base do Atlético durante 5 anos sem empresário nenhum. Eu fui assinar com o empresário quando eu estava no profissional e esse empresário ainda mais me prejudicou do que ajudou. Mas enfim, existe muito essa história, né? O empresário aqui, jogador de empresário. Existem algumas circunstâncias que um empresário mais famoso tem algum crédito dentro do clube e pode levar algum jogador? Existe. Mas tem lá um treinador dentro desse clube que precisa fazer com que o time dele ganhe, senão esse treinador vai ser mandado embora. Então esse jogador que chegar, ele vai precisar render, ele vai precisar performar. Então o empresário, ele até colocou o atleta, mas o atleta lá dentro ele vai precisar performar, senão ele não vai permanecer. Então, o que acontece? Se criou também uma crença muito limitante entre os jovens de que eu preciso ter empresário para prosperar. E aí a grande devastação mental que acontece no jovem brasileiro não é só que ele perdeu o poder pessoal de responsabilização, de dizer eu posso e eu consigo e eu vou me conectar com a alta performance porque a alta performance me protege. Ele sentou e falou assim, não vai dar para mim. Eu não tenho empresário, o fulano tem empresário. Então isso aqui é uma devastação mental e emocional enorme que vários jovens estão vivendo. E eu vou dizer para você, eu quando assinei meu contrato com um empresário que me prometeu milhares de coisas, eu me senti assim muito confiante. Eu falei, cara, agora resolvi problema, agora vai. Foi nada. Por quê? Porque depende da minha performance. Se eu não performar, o empresário não tem o que trabalhar. Como é que ele vai me trabalhar? O trabalho, a matéria-prima do empresário é a performance do atleta. Você pode ter um empresário que não sabe de ninguém, mas se você for o melhor jogador do Campeonato Paranaense, as coisas vêm até você. Você não precisa ir até elas. O grande problema é que os atletas querem, com baixa performance, terem grandes oportunidades. Aqui que está o grande problema. Então, por exemplo, como é que eu vou fazer sacanagem com o Neymar? Como é que eu vou reprovar o Messi? Ah, não, mas o Cafu foi reprovado 8 vezes. Foi. E se ele não tivesse dentro dele essa crença pessoal de que ele poderia, ele tinha ficado na terceira e seria hoje uma história dizendo que ele era um grande jogador que poderia ter sido, mas não foi por causa do esquema dos testes. Mas ele perseverou por quê? Porque nele tinha um poder pessoal e uma responsabilização de dizer, ok, no São Paulo está cheio de jogador de empresário, mas eu tenho condição e vou de novo. E é o que falta hoje no jovem brasileiro. Por quê? A gente tem boas desculpas para dar. Isso eu falo para o meu filho. Eu falo assim, filho, que história você quer contar para os teus filhos? Eu decidi contar boas histórias. Eu tenho boas histórias para contar para os meus filhos. Mas eu também lembro das histórias que eu poderia contar histórias bem melhores para eles. Eu deixei quantas histórias melhores eu poderia contar para os meus filhos hoje? Quantas? Que eu deixo de contar e que eu não tenho para contar porque eu decidi culpar alguém. E quando eu mudei a chave da minha vida, a mudança de chave da minha vida foi exatamente para esse contexto. Falei assim, eu vou contar boas histórias, custe o que custar. E você que está nos assistindo aqui, eu acho que vale essa pergunta. Que história que eu vou contar para o meu filho? A história do, o mundo é mau, as pessoas são ruins, eu era muito bom, eu sou muito bom, mas deu tudo errado para mim, a culpa é do fulano. Ou eu vou contar, não, o mundo foi difícil, foi ruim, foi difícil, tomei pancada, não foi fácil, mas eu dei a volta por cima e você pode também.